Antes de começar a aula do tema, né, de hoje, eu vou só fazer um comentário de um exercício que eu deixei para vocês na nossa última aula, que falava sobre regra de três, e eu tive a surpresa de uma aluna me questionar o resultado, e era isso que eu queria de vocês, o questionamento do resultado, porque eu não dei a resolução para vocês, eu não expliquei, mas o resultado do exercício, ele não é um resultado certo, não é fidedigno. Então, a aluna Ariane, ela me mandou uma mensagem questionando justamente o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui o que ela colocou. Ela falou assim: professora, estou com dúvida na atividade 4, na questão 4. Por quê? Está dando na conta 72 dias para os profissionais, né? Enquanto deveria dar menos porque a quantidade de pessoas é maior. O que ela quis dizer com isso? É esse exercício aqui, gente, ó. Eu coloquei para vocês lá na atividade, escrito assim, ó, uma equipe de 5 profissionais gastou 12 dias para organizar um almoxarifado. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 profissionais para organizar o mesmo espaço? Quando eu paro para fazer a análise, né, desse problema, eu vejo que se eu tenho 5 profissionais que levam 12 dias, se eu tiver 30 profissionais, esses dias deverão ser reduzidos, não é? Só que olha o que a Ariane colocou aqui para mim. Ela me disse que o resultado dela deu 72. Então, como pode eu ter mais pessoas e ainda assim aumentar os dias, né? Era justamente essa interpretação que eu queria de vocês. Por quê? Porque ia dar um valor muito absurdo, 72 dias é muita coisa, já que aumentou o número de pessoas, e isso deveria reduzir o número de dias, né, o número de tempo, mas mesmo assim eu não ensinei vocês a fazerem. Então eu queria só despertar essa curiosidade e agora eu vou ensinar vocês a fazerem o cálculo desse problema, tá? Eu não vou deixar ele resolvido, eu vou deixar vocês resolverem, mas eu vou ensinar dando um outro exemplo, tá? Isso daqui, gente, é mais para interpretação mesmo de vocês, porque se trata de uma regra de três nova. Ela é uma regra de três simples ainda, por quê? Porque ela só trabalha com três grandezas, né? Como todas as outras que a gente viu, como toda a outra, né, que a gente viu até agora, mas ela é inversamente proporcional. Ela não é diretamente proporcional. Ó, diretamente proporcional é o que nós vimos, ou seja, quando eu aumento o número de uma grandeza, o número da outra grandeza ao mesmo tempo vai aumentar. Quando se trata de uma regra de três inversamente proporcional, é exatamente o que esse problema pediu. Se eu tenho um número de profissionais grande em um determinado tempo, quando eu aumento o número de profissionais ou diminuo, aqui vai ser inverso também. Vejam, ó, primeiro eu tenho que seguir esta regra aqui. Então vamos lá. Eu reduzi o número, ó, vejam, eu tenho 80 profissionais que trabalham em 15 minutos, né? Olha lá, ó, a quantidade de profissionais, aqui, ó, aqui, vamos lá, vamos desde o início, ó. Uma certa equipe de enfermagem, composta por 80 profissionais, gasta 15 minutos para encaminhar todos os pacientes para realizar um exame de rotina. Então, 80 profissionais gastam 15 minutos. Se a quantidade de profissionais for reduzida, ou seja, se eu diminuo o número de profissionais, quantos minutos serão gastos para encaminhar os mesmos pacientes para o exame? Vejam, se eu tenho 80 profissionais e eles levam 15 minutos, quando eu reduzo o número de profissionais, na minha mente já vem a ideia de que certamente o tempo vai aumentar, porque eu reduzi o número de profissionais, eu tenho menos pessoas para fazer a mesma quantidade de trabalho, então vai aumentar o tempo. O que significa isso? Exatamente o que vocês viram aqui nessa seta, que era por onde eu ia começar a explicação e resolvi começar lá por cima. Então, se eu diminuo a quantidade de profissionais, tá vendo que eu coloco uma seta aqui para baixo? Ó, eu sei que eu trabalhei primeiro com 80, depois isso reduziu para 60. Consequentemente, o tempo que ele leva aumenta. Por quê? Porque eu reduzi o número de profissionais. Então, essa é a inversão proporcional que a gente fala, né?
Desta forma, para eu resolver esse problema, eu tenho que fazer primeiro isso daqui. Lá naquele caso é a mesma coisa. Aquele problema me diz que eu tenho 5 profissionais, como que é? Ó, 5 profissionais que trabalham em 12 dias. Se eu aumentar profissionais, o número de dias certamente vai reduzir, né? Então é essa interpretação que eu tenho que fazer. Quando eu coloco assim, ó, nessas setas, vejam, isso aqui me mostra uma inversão. Uma está decrescente e a outra está crescente, né? Como se trata de uma regra de 3 inversamente proporcional, a gente deve inverter os valores no mesmo sentido da seta. Assim, a gente transforma ela numa regra de 3 simples e então a gente pode fazer a multiplicação em x, né? Como a gente costuma dizer. Então, o que eu fiz aqui, ó? Reparem que aqui a seta está subindo, certo? Se a seta está subindo, eu preciso fazer essa seta subir também. Como? Eu inverto o valor, ó. Tá vendo? Ao invés do 80 estar em cima, agora o 80 está embaixo. Ou seja, de 80 para cima e aqui de x para cima, né? Como está aqui, ó. Então eu preciso inverter isso daqui. Quando eu faço essa inversão, eu posso fazer a regra de 3 normal. E aí eu descubro que aqui, ó, ele vai levar 20 dias. Então, ó, será gasto um tempo de 20 minutos, 20 dias não, 20 minutos, né? Para que todos os profissionais, todos os pacientes sejam encaminhados. Ou seja, antes eu levava 15, né? Eu levava 15 porque eu tinha 80 profissionais. Agora que reduziu o meu número de profissionais, eu vou levar um tempo maior, eu vou levar 20. Então, aplicando isso a este exercício, vocês vão fazer exatamente assim, ó. Eu tenho 5 profissionais. E estes 5 profissionais levam 12 dias, certo? Opa! 12 dias. Se eu aumentar para 30 profissionais, certamente aqui x dias. Vejam, se eu tenho 5 profissionais e 5 profissionais levam 12 dias, se eu aumentar, aqui a seta estaria para aumentar. Então, deixa eu copiar essa seta aqui para a gente colocar ela. Ah, não vou conseguir, porque aqui está em... Calma aí que eu vou inserir aqui uma seta. Vamos lá. Eu vou colocar a seta só para vocês entenderem. Deixa eu só salvar, senão pode ser que dê problema aqui no meu Word. Então, vamos lá, inserir. Imagens. Formas não deixa. Eu não vou conseguir. Mas vejam, ó. Aqui eu colocaria uma seta para cima, né? Eu estou aumentando o número de profissionais, certo? Então, ó, de 5 profissionais passou para 30, aumentou. Se aumentou o número de profissionais, aqui os dias vão ter que diminuir. Então, a hora que eu for fazer mesmo essa regra de 3, eu vou inverter, ó. Ao invés de colocar o 5 em cima, eu vou colocar o 30 em cima, que estará equivalente... Peraí, aqui, ó, o 30, que estará equivalente ao 12. Vejam, eu estou invertendo. E 5 foi para baixo, para x. Certo? Então, ó, vejam, aqui eu coloquei na regra, ela está invertida e eu preciso desinvertê-la para torná-la diretamente profissional, diretamente proporcional, e aí eu consegui fazer o cálculo. Então eu vou deixar assim nesse esquema para vocês fazerem o cálculo, e aí quando vocês conseguirem, eu peço para que vocês me mandem no chat todo mundo que conseguir fazer e entender isso aqui. Que vejam, se eu tenho menos profissionais, eu levo mais dias. Com mais profissionais, eu tenho que levar menos dias, beleza? No próximo vídeo, a gente já vai começar com a aula propriamente dita. Era só para tirar a dúvida de vocês aí, tá bom, pessoal?